Boa tarde ou boa noite. Eu apresento-me, passo a apresentar-me. Sou a Teresa Almeida, Teresa Matos de Almeida. Nasci e eduquei-me, brinquei entre a prebenda e os claustros da Catedral, para depois ir estudar para a Escola Preparatória Grão Vasco, que este ano comemora os seus 50 anos, creio. E depois daí, a partir do 9º ano, depois de ter feito parte de uma extraordinária experiência que ainda no antigo regime Veiga Simão implementou, aquilo que viria mais tarde a dar origem aos ensinos unificado, 7º, 8º e 9º anos unificados, passei então para o Liceu Nacional Alves Martins, onde me senti bastante incómoda, porque Grão Vasco era a nossa casa. Bom, daí parti para Coimbra, onde fiz a minha formação académica em estudos portugueses, brasileiro e africanos, e depois iniciei a minha vida profissional como professora de língua e literatura portuguesas no 8º grupo A. Depois daí estive alguns anos na escola Viriato, em Viseu. Depois tive a experiência de ser bolseira no Instituto Camões, na Universidade da Extremadura, em Espanha. Foram 7 anos de uma profunda e interessante experiência pessoal, cultural, e neste momento sinto-me ibérica, talvez das poucas ibéricas de Portugal, mas é assim. Bom, desde que eu conheci o Henrique Doria e ele me desafiou para participar com eles no grupo de campanha de divulgação do programa político do PDR, eu, em primeiro lugar, pedi-lhe para ser independente. Disse-lhe os meus motivos e ele concordou, mas insistiu na minha presença, e o que me deixou bastante lisonjeada, porque ele é muito meu amigo e penso que mais do que isso o terá levado a insistir. No entanto, eu identifiquei-me sempre com o movimento, por um lado por ser republicano, por outro lado por ser democrático, e sobretudo por ter em conta aquilo que sempre, pelo qual me pautei sempre na minha vida, que foi pensar nas franjas sociais, nas franjas culturais, nas franjas sociais. Sempre vivi de uma forma um pouco heterodoxa, nunca gostei muito de ortodoxias. É uma maneira de estar na vida, como outra qualquer. Foi isso que me levou, no dia 21 de setembro, a ler, com alguma surpresa e alguma preocupação, uma crónica da extraordinária Maria do Rosário Pedreira no Diário de Notícias, dizendo ela, a propósito das mulheres da sua família, que tinham sido todas, felizmente, e com muita satisfação para ela, longevas, não é? Uma teria morrido, uma das avós, com 92 anos, e quando o médico lhe perguntou, horas antes do seu último suspiro, ela voltou a insistir que tinha 25 anos, tendo 92. Bom, estas mulheres sempre foram, estas mulheres e as mulheres de uma forma geral, sempre foram muito importantes para a minha formação pessoal. Assustei-me quando, nesta crónica, pude ler que a Maria do Rosário Pedreira intitulava o seu artigo como Adeus, Futuro.
velharias. E citando George Steiner, que é também um dos meus filósofos de cabeceira, ainda vivo, ele disse: os velhos deviam poder decidir quando morrer. Já não há recursos para manter vivas tantas pessoas senis e dementes. Vai contra a felicidade de muita gente. Os jovens que têm de levar connosco e não é justo. Fim de citação. Continua Maria do Rosário Pedreira. No meu caso, nem sequer tenho descendência que possa levar comigo. Mas também ignoro se isso chega a ser uma desvantagem. É que só no primeiro trimestre deste ano, segundo a APAV, foram agredidos em Portugal mais de 4.000 idosos. E na maioria das vezes os agressores eram os próprios filhos. Adeus, futuro. Foi com bastante preocupação que eu li esta crónica desta mulher tão inteligente e tão empenhada, tão comprometida. 4.000 idosos, provavelmente porque os filhos não têm condições económicas ou provavelmente porque não têm condições culturais, morais, sem ser religiosas, digo éticas. E é sem dúvida a formação na ética que penso que tem faltado muito em Portugal. Talvez nos tenhamos demorado demasiado na religião, nas morais, seja ela religiosa, católica ou não. Nem sequer a moral ateia é dada nas escolas, é apenas que eu saiba a moral religião católica. Mas enfim, isso é um assunto para outras conversas. E então a ética, esta ética talvez possa ser fundamentada com a lei geral ao qual nenhum de nós cidadãos pode escapar, ou deve poder escapar, e se escapar terá a sua consequência evidente, que é a Constituição da República Portuguesa. Eu tenho aqui em mãos a 6ª edição, 2019, e foi-me dada como prenda de anos. Normalmente sou eu que escolho e peço à minha família as prendas de anos. E este ano pedi a um irmão a Constituição da República Portuguesa. Não é um livro propriamente ilustrado, não é um livro propriamente bonito, como este, por exemplo, que muito me apraz, mas é a Constituição da República Portuguesa. E então, recordo que depois de um preâmbulo que nos informa e nos recorda que foi em 25 de abril de 1974 que o movimento das Forças Armadas coroou a longa resistência do povo português, interpretando os seus sentimentos mais profundos, derrubou o regime fascista, e em vários parágrafos isso é continuado, o preâmbulo. Então, recordo os princípios fundamentais na página 9 da edição que eu referi. Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Pois foi essa liberdade, essa justiça e essa solidariedade que me atraíram em pessoas como Henrique Doria e outros do movimento do Partido Democrático Republicano. E é por isso que eu estou aqui hoje, nesta maravilhosa cidade do Porto, falando para vocês, aí em Viseu, e garanto-vos que a nossa cidade de Viseu é mais calminha e menos poluída, que esta já estou cheia de alergia porque está aqui muita poluição no Porto, mas pronto, tem lojas muito bonitas e pessoas muito simpáticas. Ok, então voltando à nossa Constituição, diz
a parte 1 dos direitos e deveres fundamentais. Artigo 12º. O princípio da universalidade. Todos os cidadãos gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição. 2. As pessoas coletivas gozam dos direitos e estão sujeitas aos deveres compatíveis com a sua natureza. É evidente que deveres e direitos, segundo uma ética democrática, têm de vir em paralelo, não em binómio, mas em simultaneidade. É evidente. E isso também é algo que, dentro de uma educação para a ética, deveria fazer refletir muitos educadores, muitos pedagogos, que deveriam pensar que nas suas salas de aulas, mais do que moral, deveriam ensinar ética. Se não a têm, ou melhor, se não a conhecem, que se fundamentem. O princípio, no artigo 13º, o princípio da igualdade. Eu não sei se realmente muitos dos cidadãos que se passeiam entre mim e por mim e ao meu lado durante o dia não poderiam estar reclamando com cartazes que são inconstitucionalmente considerados. Princípio da igualdade. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever, em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território, de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social, orientação sexual. Talvez este artigo 13º, que é o princípio da igualdade, desse uma aula inteira de introdução a um ano académico do 7º ao último ano da universidade. E de acordo com as competências dos ouvintes, de acordo com as capacidades dos formadores, este artigo 13º da Constituição, o princípio da igualdade, seria certamente um princípio que seria o ponto de partida, a reflexão sobre este princípio, seria o ponto de partida para muitas conversas e, sobretudo, muitas formações indispensáveis ao país. É um país que está a ser, como nós sabemos, a tornar-se multirracial. E os portugueses não estão muito habituados a essa multirracialidade. Não estão. Vejamos como são considerados por nós muitos brasileiros, muitos indianos, muitos suspeitos pelo facto de serem orientais, pelo facto de que não os conhecemos, pelo facto de que não temos dentro de nós a capacidade e o conhecimento que tem uma sociedade francesa ou uma sociedade alemã, por exemplo, e dizemos que eles vieram ou vêm roubar-nos. Eu já ouvi esta conversa muitas vezes enquanto me passeava pelas ruas de Viseu. Desejando-vos um resto de boa tarde ou um resto de boa noite. Peço, embora não sendo membro do partido, mas admiro bastante as posições que o Dr. Marinho Pinto tem tido ao longo destes anos no Parlamento Europeu, sobretudo, por todos estes motivos e porque conheço o Henrique Doria e conheço, sou amiga dele, ele é meu amigo, foi ele que me pediu para eu estar com eles nesta campanha, neste movimento. Por todos estes motivos e por muitos outros que não podemos agora estar aqui a alongar-nos, eu convido-vos todos, sobretudo aos mais jovens, no domingo não ficarem em casa, ou ficarem em casa, mas depois irem votar
no Partido Democrático Republicano.